Agora sim, meu irmão, vamos começar de fato o nosso tema, que é a maçonaria do pós-pandemia. Mas antes da gente chegar no pós-pandemia, vamos conceituar um pouquinho como que era essa maçonaria antes da pandemia, né? O que que a gente não via naquela época que hoje a gente vê e coisas desse tipo. Eu vejo hoje, né, muitas mudanças, né, mas vejo que elas ocorreram baseado em coisas que já estavam lá, na maçonaria, que a gente não via, né? Não via, às vezes, justamente por falta de contato, às vezes, com pessoas que fizessem algo diferente do que a gente faz, né? Nos dessem indicações de que o que a gente faz pode ser feito de uma forma melhor, né? Então, por exemplo, a gente tem o trabalho maçônico dividido em vários ritos, né, que a gente chama, várias formas, né, vários roteiros, né, vamos dizer assim. Para quem não é maçom, né, o trabalho das lojas, ele segue um roteiro pré-determinado e se estrutura também, essa transmissão de conhecimento se estrutura de formas distintas, né? Então a gente tem, por exemplo, o rito escocês antigo e aceito, que é o rito mais trabalhado aqui no Brasil, que se organiza ao todo, né, em 33 graus. Mas a gente tem o sistema inglês, por exemplo, que tem uma peculiaridade de ter graus que são colaterais, né? Como se chama isso, no sentido de que não estão ligados a uma estrutura, né, Não, única. não é uma escadinha, digamos assim. Não é uma escada, vamos dizer assim, né? Então, o irmão pode fazer isso em tese, né? Dependendo do que vai fazer, sem uma ordem pré-determinada, né? Entre um e outro. É claro que neles há vinculações também. Para você acessar algum, você tem que ter feito um outro específico, né? O sistema americano, por exemplo, ele já é mais parecido com o sistema do rito escocês antigo e aceito, porque ele tem 13 graus, né, 10 graus, se eu não estou enganado, 10 altos graus, né, são 13 graus ao todo, dentro de uma escada, praticamente, né, e outros sistemas, né, o rito francês, o rito adoniramita, né, rito brasileiro, vários ritos, né, mas que muitas vezes nas regiões não haviam lojas desses modos de trabalhar, né, desses sistemas de trabalho. Então a gente não tinha assim uma condição naquele momento antes da pandemia de vivenciar isso de uma forma mais correta, né? A gente sabia que existia eventualmente, só que muitas vezes até misturava uma coisa com a outra, né? Então esse é um ponto que eu vejo de diferença grande. Mas isso a gente, como eu disse, isso já estava lá, porque a gente sabe que eles existem, já se explicava para a gente que haviam outros modos de trabalho, enfim. Falava-se muito e fala-se, né? Mas da universalidade da maçonaria, né? A maçonaria está aí espalhada pelo mundo inteiro, só que cada um de nós só conseguia vivenciar essa universalidade na distância em que conseguia chegar por seus próprios pés, né? Então, às vezes, fazendo uma viagem de férias aí para um outro estado do país, a gente eventualmente poderia ir numa loja e travar contato com irmãos e eventualmente trabalhar assim de um modo diferente do nosso, enfim, conhecer novos irmãos, né? A pandemia, por meio das reuniões virtuais, possibilitou que a gente se visse, né? Que a gente falasse, né? E isso fica aí, muitas vezes a gente conversa todo dia, seja até pelos canais de aplicativo de contato, né? Uma outra coisa que eu vejo também, antes, uma certa rigidez, né? No desenvolvimento daquelas fases da reunião, né? Então, por exemplo, na leitura de ata, né? Na leitura de correspondência, às vezes na decisão de algum assunto, tudo era feito durante a reunião, né? Então, de repente, se tem uma ata de uma reunião mais detalhada, havia lá 20 minutos para ler aquele texto, né? E não havia nada que alguém imaginasse que aquilo pudesse deixar de ser feito, né? Num dado momento, é claro, não havia tecnologia para isso, mas depois de haver já
a tecnologia para e-mail, aplicativos de contato, enfim, isso já poderia também ter sido suprimido, mas não era feito, né? Foi com a pandemia que houveram essas mudanças, né? Então, hoje, praticamente, a minha loja, por exemplo, ela não faz nada disso mais, ela só faz essas questões de enviar ata por e-mail, né, pelo WhatsApp, correspondência também que tem que ser divulgada, todos os documentos têm que ser divulgados, são feitos eletronicamente, né? Alguns assuntos já são decididos também por meio desses grupos, né, de contato. Então, o tempo da reunião fica agora, né, fica condensado praticamente nos estudos realmente, né, nas cerimônias, enfim, né, porque, como eu disse, há uma teatralidade, né, e mais bonito fica se isso for feito quase que automaticamente, né, quase que de cor, né, quase que, enfim. Então, a maçonaria de antes da pandemia era essa maçonaria, né? Onde o que estava escrito lá era feito e era repetido, era falado, né? Dentro não tinha vírgula que pudesse ser mudada, né? E a gente tinha uma noção do que a maçonaria seria, né? Mas só poderia descobrir isso, de fato, como eu disse, viajando, e não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Nem todo mundo consegue viajar para o exterior, né? Não consegue ir para os Estados Unidos ver como é que a maçonaria é praticada lá, Inglaterra, né? Outros países, enfim, né? E isso impacta bastante nessa visão, né? E aí, dentro desse contexto, a forma de trabalho também, que antes era quase exclusivamente dentro desse que nós chamamos rito escocês antigo e aceito, né? Que hoje já começa aí Tanto é que eu disse, né? Eu faço também sistemas de trabalho tanto do York americano, né? Que é outro rito, e do sistema inglês, né? Mas isso tudo dentro desse contexto aí de pandemia, pós-pandemia, né? Que chegou ao Brasil, que começou a ser divulgado, né? Enfim. Abriu-se mais as informações. Abriram-se mais as informações, né? O conhecimento, né? Pessoas que trouxeram também, né? Alguns modos de trabalho que estão surgindo aí no Brasil, né? Que são feitos no exterior, enfim. Isso tudo é um retrato da globalização, né? Da integração que a gente vive hoje. Com apenas um botão apertado, você fica sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo quase que instantaneamente. Exatamente.